Beleza, obrigado pelo feedback de vocês. Uma boa tarde a todos. A minha está sendo um pouquinho complicada, vocês já sabem do que se trata. Eu vou tentar levar até onde eu der conta aqui. Muito obrigado pelos pêsames de vocês no grupo. Um agradecimento ao vivo aí. Pessoal, o objetivo da aula de hoje, na verdade, ele se subdivide em dois. Nós vamos falar um pouco do formato A4 e sua dobra, além de margem e cabeçalho, e num primeiro momento eu vou fazer a minha apresentação pessoal, tá certo? Vocês ainda nem sabem quem é o professor Jean Machado, né? Então, eu fiz uma apresentação e eu vou pedir licença para poder compartilhar minha tela. Se você estiver do computador, uma curiosidade do Meet é que você consegue dar zoom na tela como se fosse de uma foto, entendeu? Mas quem está no PC, não, é normal, é quadradão mesmo, não dá para mexer, mas no celular você consegue dar zoom. Apesar de que nessa aula em especial você não vai ter necessidade de usar esse recurso, tá certo? Ah, tem um recurso aí de levantar a mão, se você quiser falar alguma coisa, eu consigo visualizar. Mas o que eu não consigo ver é que se alguém entrar direto e estiver logado, beleza. Mas se essa pessoa não estiver logada e eu não vou ver e nem ouvir, e aí você tem que ativar o seu microfone e dizer, professor, tem alguém tentando entrar, pedindo a permissão. Beleza? Estou continuando então, vou fazer a apresentação da minha tela inteira aqui. Outra coisa importante é que vocês estão vendo a minha imagem pelo celular e a apresentação está sendo feita do computador. Deixa eu ver, agora aqui está entrando na tela. Deixa eu ver aqui. É isso aí. Eu tenho uma apresentação aqui. Acho que vocês já estão vendo o slide. Alguém ainda não está vendo um slide em animação, desenho básico, o fã? Pode abrir o áudio e dizer que a gente tenta ajustar. Pelo menos uns 5 ok aí de quem está vendo legal. Ok, Cadê? professor. Ok. Ok. Tá ok, professor. Ok, professor. Legal, legal, ótimo. Um monte de ok. Se você estiver dando ok no chat, eu não consigo ver porque a tela fica só para apresentação. Vamos lá então, vamos assistir uma apresentação. São mais ou menos uns 5 slides só. E aí, antes de mais nada, está sendo um tanto quanto satisfatório ministrar desenho básico. Faz muitos anos que eu não ensino, que eu não ministro desenho básico. Normalmente é desenho técnico, é uma etapa posterior, né, um pouquinho mais avançada, mais densa de informação e de desenho também, tá? Meu nome, pessoal, completo é Jean Machado Maciel da Silva. Não sei se vocês sabem, mas eu sou um goiano, eu não sou amazonense, mas eu já visto a camisa. Tenho 42 anos e só de Manaus eu tenho 22. Então é por isso que eu já me considero manauara. Mas antes de vir para Manaus, eu não estava em Goiânia, eu estava no litoral norte de São Paulo, lá em Ubatuba. Aí, se vocês me perguntarem o que eu vim fazer aqui por ter saído de lá, é que, filosoficamente falando, quando eu estava ali nasquelas praias lindas e olhava para a linha do horizonte, lá onde o céu se encontra com a água, eu percebi que não dava para me seguir naquela direção. É uma questão muito bacana na minha vida, de um momento de reflexão muito único, assim. E aí eu decidi que queria buscar novos horizontes. Recebi um convite para visitar o meu pai, eu não sabia onde meu pai morava, eu fui criado sem pai, e soube que ele estava aqui no norte e vim para cá. Fui chegando, 3 meses, finalizei meu segundo grau, entrei na UFAM e fui criando raízes. Aí veio o romance, veio o emprego, entre outras coisas. Por falar em emprego, eu sou egresso, né, dessa maravilhosa universidade, da época que existia um curso chamado Desenho Industrial. Hoje os alunos conhecem esse curso pelo nome de design,
tá? Então, antes de se chamar design, o nome era desenho industrial. Então, eu sou um desenhista industrial com habilitação em projeto de produto. Só disciplina de desenho eu tive 8, tá? Depois que eu me formei, eu já estava trabalhando, mas era informal, então fiz muito trabalho de freelancer. E depois que veio o emprego como docente, eu comecei a ensinar, tá? Aí eu posso dizer com segurança que eu tenho uns 30 anos de desenho técnico, mas se você for uma pessoa observadora e fizer as contas, tem 42 anos, 30 de desenho, então ele começou com 12 anos, que merda é essa? Pessoal, é assim, com 12 anos, eu me lembro bem, eu fazia uns desenhos bacanas para estampa de camiseta, e aí eu saía naquelas lojas no centro da cidade de Goiânia vendendo as minhas ideias, as minhas gravuras, aquelas estampas legais, eu fazia aquilo e vendia. Na época eu não era pago nem em real, é uma unidade real de valor que vocês nem eram nascidos, nem sabem do que eu estou falando. Continuando então, muitos ficam curiosos, né? Pô, qual será a experiência desse cara, desse professor? Ó, pessoal, eu posso dizer que eu estou amadurecido para ensinar modelagem tridimensional. Eu conheço alguns programas como o Inventor, o SolidWorks e principalmente o Solid Edge. Trabalhei também em escritórios de arquitetura, engenharia civil, fazendo muita desenho de fundações, parte de concreto. Tenho uma experiência legal em projeto de produto graças aos projetos de metal mecânica que eu realizei para a indústria quando eu trabalhava no Senai. Foi lá que eu aprendi a prestar o serviço técnico tecnológico. Algumas empresas do polo industrial que trabalham com usinagem não têm setor de engenharia, porque é muito caro manter um setor de engenharia. E aí, o que que acontece? Eles preferem pedir consultoria. E aí, eu aprendi muito fazendo projetos, produtos com solda, com usinagem, entre outros, para o polo industrial de Manaus. E aí, pessoal, posso dizer também que eu tenho um rico conhecimento nos assuntos para ministrar os assuntos de leitura e interpretação de desenho técnico, matemática aplicada à mecânica, metrologia, não sei se todos sabem o que que é metrologia, mas existe um mundo dentro da metalmecânica que é o da medição dos objetos. E aí, com os instrumentos de medição, a gente garante uma qualidade no que está sendo produzido. Tenho um conhecimento sólido em informática para desenho, ou seja, a informática tridimensional, aquela. Eu não estou dizendo que eu sou um mestre dos magos do Excel, ou de programação, ou não é nada disso. Eu mal sei fazer um currículo, mas eu sei bastante sobre como fazer alguns programas funcionarem em determinados computadores. Tá certo? Eu tinha mais história para contar sobre experiência e tudo, mas eu vou me resumir a isso. E se você perguntar assim, uma vez me disseram, porque o aluno pergunta, né? Ele conversam entre si e perguntar, esse professor aí, então, parece que ele teve no mercado, né? Porque tem alguns que, quando entram para dar aula na universidade, não tem experiência nenhuma do que acontece lá fora. Quando eu digo lá fora, é no chão de fábrica, nunca, no caso da mecânica, nunca parou para pegar uma chave para abrir uma tampa de motor para meter a mão na graxa e trocar uma engrenagem, por exemplo, né? No caso de engenharia química, eu não posso citar nenhum exemplo, mas acredite, não vai ficar só naquela mistura ali de entre componentes para ver reações. A engenharia química, ao contrário, ela trabalha na melhoria contínua do profissional de química, tá? Propondo equipamentos, propondo sistemas mecânicos para poder misturar, para poder por exemplo, uma cabine de salt spray. Estou falando agora com a turma de engenharia química. Eu não sei se você sabe o que que é uma cabine para teste salt spray. Na indústria, por exemplo, onde eu trabalhei em uma das empresas de duas rodas, quando você recebe um objeto que passou por um processo de pintura eletrostática a pó, você não tem obrigação de saber qual é esse processo, mas entenda que existe um mundo aí fora que fica só pintando peças, componentes metálicos, que vai deixar uma camada de pó para poder proteger a superfície contra oxidação. Na verdade, eu estou falando isso com engenharia química, mas é para mecânica também. Saca só. Vou pegar aqui esse. Deixa eu sair aqui rapidão. Deixar aqui.
Interromper compartilhamento. Voltar aqui para minha imagem. Só para ilustrar com esse exemplo aqui, eu estou com um objeto aqui que é para apoiar o celular, mas supondo que ele fosse metálico e essa superfície tivesse toda recoberta por uma camada de pintura pó-eletrostática, ela passou por uma câmara quente que fez com que a tinta aderisse ionicamente uma com a outra e ia trocar também camadas junto com a superfície do aço, então ela ia ficar aderida. Bem, o que acontece? Tem que fazer um ensaio, porque ninguém sabe qual foi exatamente a camada, a película de tinta pó que é suficiente para poder proteger o objeto. O que acontece? Tem que fazer um ensaio. Só que esse ensaio, se fosse esperar, tipo, eu quero dar garantia para esse objeto de 2 anos. Como é que eu vou ter que esperar 2 anos para poder dizer que garante? Não, eu tenho que acelerar o tempo de exposição disso aqui ao intempérie. Então, depois de pintado, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar um estilete, pegar uma régua e vamos fazer tipo uns cortes aqui, ó, ferindo a peça, mas é corte forte mesmo, forte, pegando a lâmina do estilete, cravando, riscando a tinta, a camada de tinta. E aí existe uma câmara chamada câmara de salt spray. Você coloca isso lá e uma solução de sódio, né, com sal, entre outros ácidos. É por isso que é muito massa dar aula para vocês. Isso interessa muito a química e a mecânica. A mecânica constrói tudo, mas a química sabe dizer exatamente qual vai ser a concentração de sódio nessa solução e de outros ácidos suficientes para acelerar o fenômeno de expansão da corrosão naquele riscado, porque afinal de contas formou-se uma fissura, né? Formou-se uma canaleta micro dada pela lâmina do estilete. Vocês estão entendendo tudo que eu estou falando? Sim. Sim, dá para entender. Beleza. Ok. Aí, quando a gente pega esse objeto, coloca ele exposto, um spray é soprado sobre essa superfície, por exemplo, a cada hora. A cada hora, sopra-se o spray que vai vir com as partículas de sal, né? E vai incidir ali. Então, em 24 horas, você consegue saber se esse componente vai suportar 2 anos, caso aconteça um machucadinho ali na mão do cliente. Isso é importantíssimo vocês saberem. Só que a gente só consegue falar com propriedade desse jeito se você viver a construção de uma câmara dessa. Ou se você ficar analisando ali durante 3, 4 horas a propagação da oxidação numa superfície. E aí você vai perceber que aquela camada de tinta, ela já tem um espaço, existe ar dentro dela. Quando eu digo dentro, é entre a parte inferior da camada de tinta e a superior da metálica. Isso é muito massa de se estudar. E você assinar um laudo como engenheiro, essa peça está reprovada. Sugiro aumentar a camada de tinta pó e a exposição na câmara quente para que tenha uma camada mais grossa, ou seja, 1 micron, 2 micron, 3 micron, 0,2 décimos de espessura. Isso é muito legal. Vou voltar aqui então. Acabei me empolgando, né? Eu sempre me empolgo. Tem que parar com isso. Mas tudo bem, vou compartilhar de novo e voltar aqui com a minha apresentação de slide. Ok, então eu dei essa justificativa quando o aluno se pergunta, e às vezes pergunta para outro colega, esse cara, será que ele manja mesmo? Ele falou que dá aula de tudo isso aí e tal. Pessoal, aqui tem algumas empresas em que eu contribuí com alguma atividade relacionada a projeto, desenho ou produto, tá? Quando eu coloco esse slide, não quer dizer que eu trabalhei nessa empresa, eu trabalhei para essa empresa. Durante estar numa única empresa, eu consegui a oportunidade de visitar todas essas outras que você está vendo, como por exemplo a Reflect. A Reflect é uma empresa que fabrica espelhos retrovisores para Yamaha e sua concorrente Honda, tá? Já projetei,
construí protótipos de hastes de retrovisores, fiz a validação e tudo mais. Trabalhei para a Jaybird. Eu não sei se você sabe, mas a Jaybird ela fabrica e solda os cofres. Eles fazem cofre e também fazem caixas eletrônicos. Fiz um trabalho muito bacana na empresa Essilor. A empresa Essilor trabalha com lentes de óculos e lentes para óculos escuro também. Afinal de contas, é tudo lente essa porra. O que acontece? Na hora de dar o banho ácido para poder limpar as lentes, estava acontecendo muitos problemas. E aí eu consegui triplicar a produção, projetando um sistema de gaiola que dava o banho com maior segurança e as lentes não caíam da, da gaiola. Trabalhei na Coca-Cola, perdão, para a Coca-Cola, fabricando carrinhos de movimentação de produto. Aqui na Oriente, eu fiz uma coisa muito interessante, que foi um mobiliário. Aqueles relojoeiros, eles precisam ter um ambiente de trabalho ergonômico, ou seja, que transmitam um conforto. E aí eu projetei aquelas mesas funcionais para eles. Trabalhei na NCR projetando aquele mecanismo interno da porta do cofre. A NCR e a Jabil, eles são concorrentes, mas pelo amor de Deus, não vai pensar que o seu professor é um espião industrial fuleiro. Na verdade, eram propostas diferentes, eram serviços diferentes, tá? Trabalhei na Denso, ministrando cursos e também projetando carrinhos de movimentação. Tá? Na Caloi, eu trabalhei junto com a equipe para poder melhorar a dobra do guidão, tá? Ali dentro tem um cilindro de PVC que ele é prensado. Pessoal, vocês fazem ideia de como que aquele guidão possui é um tubo só. Ele é um tubo único, ele é conformado para formar aquele padrão que parece um chifre, né? A gente fala grosseiramente falando. E a parte central, vocês concordam que ela tem um diâmetro maior do que a parte que você impunha, sim ou não? Eu não sei. Como é que é, professor? Repete a pergunta, por favor. A pergunta é bastante simples. Aquela parte central de um guidão, ela tem o diâmetro, costuma ter normalmente o diâmetro maior do que o restante do guidão, porque a mesa vai fixar nessa parte de diâmetro mais grosso para poder prensar ela no restante do sistema de direção da bicicleta, ou da moto. Para se fazer isso, você precisa inserir ali dentro um cilindro de PVC maciço. E aí, quando você prensa ele, a parte que não fica dentro de uma câmara, tipo como se fosse uma fêmea, ela consiga expandir. E é por isso que a parte metálica expande. Trabalhei também junto com a equipe de engenheiros na Didi. A Didi faz correntes de motocicleta de alta performance. Trabalhei na equipe de desenvolvimento de peças chapa metálica da BMW, mas não da BMW 4 rodas, e sim 2 rodas, quando a BMW dividia a planta dela junto com a Dafra Motos. Eu trabalhei e é muito legal. Para acelerar um pouquinho, eu trabalhei na Corte Metal, na Valen, na Home, quem sabe, quem faz engenharia mecânica saiba um pouquinho sobre a Home. Trabalhei e fui representante de venda de software da Siemens e finalmente aqui no sistema FIEAM, mais precisamente na empresa Senai, eu fiquei durante 12 anos, quase 13 anos, é um tempinho razoável. Foi estando aqui que me permitiu trabalhar nessas outras empresas que você viu anteriormente. Tá certo? Se nós tivéssemos bastante tempo, eu ia ter o maior prazer de conhecer um pouquinho de cada um, mas esse aperto de mão fica como se fosse a minha apresentação formal para vocês. Pelo menos agora vocês sabem, tipo assim, quem coçou, Dom Covim, Proncovô, né? Ok? Um sotaque bem goiano. Eu tenho também um último slide aqui, que é o seguinte. Como funcionário na universidade, eu ministro desenho técnico, geometria descritiva e desenho básico para todos esses cursos aqui, tá?
Então, às vezes eu estou lá na FCA ministrando, por exemplo, na FCA, deixa eu ver se eu lembro aqui, nós temos agronomia na FCA, nós temos zootecnia, tá? Temos, acho que só, engenharia de pesca não tem desenho. Ah, ensino também para engenharia florestal. É um curso e tanto que ninguém dá nada por ele, tá? E aí estão vocês aqui, né? Mecânica e cadê? Química, engenharia química. Eu sei que não é só química, mas tudo isso aqui também é engenharia química, engenharia de petróleo e gás, engenharia florestal. Aqui é só arquitetura. Aqui é só agronomia, zootecnia, engenharia de produção, aqui é só matemática. E também poderia dar aula para o meu curso, né? Que hoje se chama design, mas existem outros professores que já fazem isso lá. Eu também ministro treinamento como consultor numa empresa chamada Kaizen Tech e sou aluno, pessoal, assim como vocês, não aluno de graduação, eu sou aluno de doutorado. Estou fazendo doutorado em engenharia de materiais e já submeti um outro projeto para também ser doutor em engenharia mecânica, tá? Então, se você é daqueles que não tem muita motivação, pode encostar aqui comigo que eu tô 1000 graus no caralho. Beleza. Eu vou descartar aqui e tem alguns avisos para fazer agora. Deixa eu parar aqui a apresentação. Eu tenho alguns avisos antes de começar com a parte do desenho aqui, tá? Presta atenção. Sobre frequência. Antes de começar, antes de continuar, alguém gostaria de fazer alguma pergunta, alguma consideração sobre a minha apresentação? Fica à vontade. Posso continuar? Pode sim, Pode sim, professor. Beleza, obrigado pelo Tranquilo, feedback tranquilo. aí. André aqui no chat, agora eu já consigo ver o chat. Deixa eu ver que colocaram alguma coisa, qual o nome do processo. Elian, repete a pergunta, o nome do processo? É o nome do processo que eu falei daquela câmera? Esse aí, ó, ensaio de salt spray. Deixa eu ver se apareceu. É, isso aí, pode crer. Ué, eu não escrevi não? Ah, tá aqui, você. Meu Deus, tô meio devagar hoje, pessoal. Vão me perdoando aí. Até meus movimentos estão meio alesados. Pessoal, frequência. Galera, assim, com todo respeito, né? Eu levo muito a sério esse lance de frequência. Então, espero que vocês também levem, porque um dia vocês terão que registrar a entrada de vocês no trabalho, a não ser que você seja o dono do seu próprio negócio, que eu faço votos que isso aconteça. Mas o e-campus, pessoal, ele é atualizado a cada fechamento de formulário, tá certo? Então, hora que eu botar lá, não estou recebendo mais respostas no caso do formulário de frequência, eu tenho uma rotina. Eu vou lá, copio o seu nome completo, jogo no meu Excel, eu já fiz essa aula e faço o meu filtro, vou para o e-campus e distribuo a frequência e já atualizo no seu histórico, tá? Então tem muita gente que já tem 2, 3 faltas, porque ou não foi avisado, sei lá, tá vacilando muito total. Pois é, Edson, a gente se amarra em estudar, Edson Júnior. Eu acho que eu nunca vou parar de estudar. Pessoal, outra coisa, não é possível responder 2 vezes o mesmo formulário. Eu fiz de uma forma que quando você colocar o e-mail, eu não quis ficar te aperreando recebendo a resposta por e-mail, né? Eu tirei lá essa opção e o aluno não pode enviar 2 respostas. Então, enviou a primeira, se tiver alguma coisa errada, pô, fala sério, né? Graduação, esses erros bobos aí de formulário, digitação, ficou lá para trás, para o 2º grau, né, pessoal? Tá? Ainda na questão de formulário, olha, você não é obrigado a responder a questão sobre anime, sobre. Não demore, eu vou falar sobre culinária, não demore, eu vou falar sobre comportamento. Você não é obrigado a responder. Inclusive, as questões que você é obrigado a responder no formulário, senão você não consegue enviar, são o seu e-mail, a sua turma, o seu nome completo e alguma pergunta que eu faço objetiva. Eu não faço pergunta subjetiva, é para você escolher. E aí eu faço uma última, tipo,
sei lá, cara, porque eu me amarro em vocês, assim, é mais para me aproximar, entendeu? Eu assisto desenho, eu assisto tudo, eu assisto novela mexicana, eu assisto, eu assisto show, sei lá, eu sou um cara que muito eclético, mas eu não curto rock pauleira e nem swingueira, tá? Essas porra eu não curto não. Mas é isso, curto rock, eu faço essas enquetes para me aproximar de vocês, tá certo? Se não quiser responder, não responda, mas eu me amarro em olhar os resultados, tá? É isso. Em relação ao preenchimento da frequência, a minha sugestão é que você copie lá daquele Excel que eu passei, copie o seu nome, cola ele num lugar que toda vez você possa ir lá, copiar ele de novo e colar na frequência, para que você não caia no vacilo de errar na digitação, né? Confira sempre direitinho. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta sobre frequência, qualquer que seja, ou eu posso continuar? Pode continuar, professor. No chat, tudo ok? Posso seguir? Beleza, Vitória, obrigado. André, valeu. Vamos lá, vamos falar sobre entrega de atividades. Preste bem atenção. Teve uma mudança. Eu não sei se de ontem para hoje alguém foi, sei lá, por curiosidade, ver o nosso plano de ensino que está no eCampus. Ele sofreu atualização, não de conteúdo, mas nós tínhamos no meu plano anterior três três momentos que estava escrito presencial e está terminantemente proibido o encontro presencial. Eu, eu tentei justificar para esse bando de professores que não entende a necessidade de pegar um desenho para corrigir, mas não foi suficiente. No final das contas, eu acabei desistindo. Eu fui lá e modifiquei para aula assíncrona, mas os coordenadores me disseram que, olha, se você tiver que se encontrar, não coloque no plano. Diga que vai se encontrar lá sei lá, no T2, lá na Cachoeirinha, sei lá, diz que vai se encontrar lá na pastelaria, não sei da onde, na esquina, e pega o desenho e fica na sua. E é isso que vai acontecer. Mais para frente eu vou orientá-los sobre um local que todo mundo vai ter que ir para poder me levar o desenho e assinar a folha de ok de ter entregado o seu calhamaço de produção, né? Você vai trazer isso no envelope, bem bacana, tá? Ah, teve então, ontem ainda estava falha. Eu acho que eles deviam tá, sei lá, validando, não sei. Tá? Então, eu e os monitores, que é o meu digníssimo querido aluno Juan e a maravilhosa monitora, a Pamela, eles vão estar comigo para organizar, né, distanciamento, né, eles vão estar com um chicote lá, né, tá para trás, escravo, vaza, espera a sua vez, ou seja, eles vão estar me ajudando ali. Tá faltando uma atividade, 5 chibatadas. Aí amarra o aluno e todo mundo assiste, entendeu? Pá, pá. Aí Pamela vai estar com salto alto e o chicote assim para vocês se deleitarem, a macharada. E o Juan chicotear as meninas. Então é isso. Brincadeiras à parte, nós vamos. Brincadeira, que viagem, né, seu danado? Ah, vai ter um momento em algum lugar, tá bom? E aí os monitores vão me ajudar. Você vai precisar comprar um envelope que caiba o formato A3 sem dobra, tá? E é lá que você vai guardar todos os desenhos, tanto os que foram solicitados para serem dobrados, quanto aqueles que foram solicitados para ficar sem dobra. Outra coisa que eu sugiro, já que foi orientado que você coloque a data nos seus desenhos, professor, a data, eu comecei o desenho hoje, mas eu vou terminar só amanhã. Que data que eu coloco? A de hoje ou a de amanhã? Você sempre coloque a data que você iniciou o desenho, tá? Nunca na data que você terminou o desenho, beleza? Ah, professor, comecei num dia e terminei no outro. E quando eu estava nesse outro dia, eu errei e joguei meu desenho fora. Eu vou começar outro. Você começou ontem, tá? Você coloca a data de ontem. Então, já que tem tudo datado, deixa a sua atividade em ordem de data, tá? Porque na hora de
de se encontrar comigo para não demorar tanto, fica mais rápido, pô. Beleza? Alguém tem alguma pergunta a fazer sobre entrega de atividade? Opa, boa tarde, professor. Tá de boa, né? Eu vi uma mensagem aqui, o Henrique. O Henrique tá meio puto. Falou, porra, caralho, comprei uma pasta normal. Calma, Henrique, tu comprou uma pasta para guardar os desenhos que estão dobrados. Beleza, não tem problema, Henrique, fique com essa pasta. Mas eu sugiro você comprar um envelope, um envelope é, sei lá, acho que R$ 1,50, R$ 2. Vou arredondar para R$ 3. Compra a porra do envelope e bota o desenho A3, que não é dobrado lá, beleza? Pronto. Porque eu não vou levar tua pasta, Henrique. Qual que é? Pô, beleza, eu só tô brincando, Henrique. Eu sou seu fã. Alguém tem mais alguma coisa para perguntar? Professor, com licença. Diga, Francisco. Francisco. Chicão na área. E, professor, minha situação é parecida com dois colegas que citaram, né, no grupo, né? Manda a No momento situação. não estou presente em Manaus, né? Não tenho previsão para voltar para Manaus. Queria saber como é que vai funcionar. Sei que eu não sou especial nem nada, mas como é que funciona para eu lhe entregar essas atividades? Não sei se já tem algo em mente. Cara, eu preciso das atividades. Assim, eu preciso delas e não vai ser o suficiente. Não vai ser o suficiente por enquanto. Você só me mandar as fotos. Francisco, além de você, quem é o outro colega? Quem vai se acusar? Quem é o outro, além de ti? Eu aqui. Eu, Júlia Coure também. Como assim? E a Giovana Vão Marques se também. lascar. Vocês estão de sacanagem. Vocês estão de tiração comigo. Vão se lascar. É o seguinte, vamos fazer o seguinte. Nós vamos marcar uma reunião Meet e aí vocês vão ligar as câmeras de vocês e vão filmar a apresentação de vocês dos trabalhos. Firmou? Pode ser, professor. Ok. Pessoal, Ok, professor. vocês não estão entendendo. Meu sobrenome é Solução, não é Machado. Meu sobrenome é Amabilidade, entendeu? É paciência nessa porra. Vamos lá. Já que já que os corações estão acalmados aí, né? Pacifiquei. Ei, professor, Diga, Bianca, eu queria saber quanto tempo vai durar esses encontros, os encontros? em média. Quais exatamente? Aquele do dia 20, do dia 22 e do dia 15 de junho. Ó, Bianca, se você quiser alguma coisa mais prolongada, a gente pode se programar, entendeu? Mas é assim, apareceu lá e vapt-vupt, entregou, assinou a lista, pega beco, vaza, pica a mula. Beleza? Ok. Desculpa a resposta, Bianca, só tô brincando com você. Mas Tá bom. não vai poder, eu vou mandar minha mãe. Mas aí ela vai ter que mandar seu documento também, tá bom? Manda a identidade. Aí, olha, essa aqui é minha filha, eu tô representando ela, aí eu vou olhar lá na lista do Excel. Assina aqui, mãezona. E muito obrigado. As mães vão receber beijo e abraço, mas o restante não, vão receber chicotada. Mais alguma pergunta, qualquer que seja, posso continuar? Qualquer pergunta sobre frequência e entrega de atividade. Bianca respondido, Giovana respirando aliviado, muita gente que está fora do país aí, né? Estão bem fazendo coisa errada. Pessoal, aula do sábado, outro tópico. Diga, André. Porra. André Felipe, manda brasa. Não, André, eu não vou ficar com a sua pasta. Eu não tenho carro, eu só tenho moto. E eu vou colocar numa mochila, tá ligado? É isso. Sábado. A frequência de sábado, pessoal, o formulário de frequência de sábado, ele fica disponível até na próxima aula da terça-feira, tá certo? Então, tipo, o que eu posso dizer? Tá acontecendo um fenômeno que eu não sei explicar, eu não sei por quê. Carga d'água. Cara, me explica, eu tô meio puto agora. Você preenche a frequência de terça-feira, quarta-feira e quando é quinta ela fecha. Ou seja, ficou só 24 horas a frequência disponível. Aí você tem lá 84 respostas. 84!
Aí eu divulgo a aula do sábado, boto a frequência, aí fica sábado, domingo, segunda e terça-feira, ou seja, mais de 48 horas. Ah, fala sério, 72 horas, e aí tem só quantas? Deu 63 respostas. Eu não vou refrescar. Eu juro por tudo que é mais sagrado que eu não vou ficar fazendo edição de uma por uma. Pessoal, são 3 turmas, eu não posso fazer isso. É um trabalho entrar no eCampus e ficar trabalhando aquelas planilhas do eCampus. Vocês são 100 alunos, não vai rolar, beleza? Então eu peço, por favor, que você leve a sério. Depois que assistir o vídeo lá no YouTube, depois que assistir qualquer coisa que eu passar, primeiro, por que que tu não comenta lá, aula assistida? Sei lá, aula assistida, um comentário qualquer. Eu vou ter certeza que você assistiu o troço lá. Aí você terminou de assistir, abre logo o formulário, ou então, simultâneo tá assistindo o vídeo, ouvindo, sei lá, já entra no formulário. É muita tiração de onda esse negócio de eu preciso de um ano para avaliar se eu vou preencher esse formulário. E a frequência no eCampus está sendo atualizada, se liga. Beleza? Nos dias de sábado, nós não temos aula síncrona, ou seja, esse encontro que a gente está tendo aqui. Eu precisava fazer isso porque eu tinha que me apresentar e, enfim, dar as caras, né? Mas só vai ter tarefa, só vai ter, o professor pediu para fazer tal coisa, o professor pediu para fazer um desenho, fez o desenho, guardou, pronto, missão cumprida, depois eu vou pegar esse desenho. Algumas vezes eu peço para botar no Classroom as fotos, fotografa, coloca, pronto. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa sobre frequência, entrega de atividade ou aula no sábado? Posso continuar? Essa última atividade que a gente teve até o dia 9, é? Se a última até. Ah, tá. Pois é. Note que eu dei um espaço bastante confortável. Foi, se eu não me engano, 10 dias. Foi no mínimo uma semana para o aluno realizar a tarefa. Vai ser sempre assim, tá? Vai ser sempre com uma semana a 10 dias de diferença. Diga, Iana. Tá de boa, Iana? Tá, né? Lapiseira. Eu vi lá um alvoroço sobre lapiseira. Vou tentar tranquilizar aqui a turma, né? A lapiseira 03, ela, 90% do tempo de uso dela, ela vai ficar no compasso, tá? A lapiseira 03, que é mais fina, ela fica no compasso. Quando você tirar, é para realizar outros exercícios de projeção. E aí você vai usar a lapiseira 03 para fazer linhas auxiliares. Então, eu sugiro você não comprar uma mina dura. O que é uma mina dura? Não é uma mina que, enfim. A mina dura é aquela que tem uma quantidade maior de H, ou seja, 2H é uma mina dura, 2B é uma mina macia, 4B, 5B, 6B são minas que quando você mal encosta com um lápis no papel, ele já risca, e quando você apaga, não fica marca. Mas se você utilizar uma mina 4H, que existe uma mina 4H, um lápis, eu gostaria de comprar um lápis 4H. Quando você encosta aquele grafite, aquela parte do grafite preta no papel, você tem que imprimir força. Quando você imprime força, você machuca o papel, você afunda o papel, ele fica deformado. Você faz, na verdade, uma impressão no papel, como se estivesse passando a unha nele. Isso não acontece com os lápis, o grafite, a mina da linha B, né? E existe o meio termo, que é o HB. Não é nem tão duro e nem tão macio. Esse é um dos lápis mais comuns vendidos, é aquele que é dado pelo governo do Amazonas e tal. Beleza? Então, a mina de grafite da 03, eu sugiro que seja, no mínimo, B. É difícil encontrar mina 03 2B, mas a B satisfaz. Ah, professor, não achei, achei só H. Paciência, leva H. Você vai entender com o tempo, né? Mas todas elas são possíveis de fazer o bendito desenho, tá? E outra coisa, comprou a lapiseira, principalmente a 03, é difícil ela ser menos que R$ 8, R$ 10. A lapiseira 03, ela tem um precinho diferenciado. Só se ela for muito da fuleira para ela custar R$ 6 aí, mas vai atender.
Independente dela ser fuleira ou ser do futuro, se ela cair, a mina de grafite vai quebrar lá dentro com certeza. Tá certo? Ah, outra informação. Ah, Professor, só um diga. momento. É que tem uma colega minha de sala aqui da nossa matéria de desenho. Ela falou que ela está tentando entrar no e não está conseguindo. Mas não chegou para minha solicitação, porque como eu não estou apresentando com a tela compartilhada, apareceria aqui para mim. Ah, sim. Eu Entendeu? vou tentar mandar esse link mais atual aqui para ver se ela consegue entrar. Tá legal. Deixa eu dar uma olhada aqui rapidinho. Professor. Professor, a Oi. respeito da frequência, ela está sendo atualizada diariamente no e-campus, então se eu entrar agora, já consigo ver a minha frequência desde o início da aula até agora? Ou Sem ainda vai sombra de aparecer? dúvidas. A do primeiro e do segundo dia de aula, sim. Aí nós tivemos um terceiro dia, que foi o sábado, e nós estamos no quarto. O do terceiro ainda não foi efetivado no e-campus, mas a planilha já foi fechada. Beleza, Davi? Respondeu? Beleza, tranquilo. Beleza, pura. Cadê? Voltando aqui. Não estou compartilhando, mas estou continuando na apresentação. Ah, pessoal, um dos critérios de avaliação mais assim que você deve levar em consideração é a questão de rasura e a limpeza do seu trabalho, tá? Primeiro eu olho a rasura, se tem, se você ficou apagando, errando, e depois eu vejo a qualidade com que você executou e só depois eu vou ver a resposta. Essa questão dos cuidados que você tem com a apresentação do seu desenho corresponde a aproximadamente uns 10 a 15% da sua nota. O restante passa a ser a sua solução. Então, a minha sugestão é você entender como é que é a dinâmica do apagar. Pegue seu lápis, sua lapiseira, a 03, a 05, risque no papel ali, num rascunho, num papel que você vai descartar, apague. Entenda antes, olha, nesse nível aqui eu consegui apagar tudo, então, pô, ficou imperceptível. Aí você faz um risco mais forte, olha, essa daqui já apareceu. Isso aqui vai comprometer a minha nota. Será que vai? Juro por Deus, vai. Vai sim, porque desenho tem que ter um grau de esmero, principalmente o desenho básico, tá bom? Em relação aos esquadros, eu vi aí que tinha pessoas que kit individual, tem dos dois, tá? Tem kit do pequeno, médio, grande, mas eu me lembro bem que a sugestão foi que você comprasse um kit médio, né? Aí depois me perguntaram se precisa transferidor. Eu não vou a tanto, eu não vou precisar usar o transferidor. Mas se você comprou o kit que tem, vai chegar um momento que você vai fazer um pouquinho mais rápido do que aquele que não tem, porque você já vai ter todos os ângulos ali e a outra pessoa vai precisar construir o ângulo do zero. A questão do compasso, pessoal, se tem suporte ou não, se você foi atrás disso, eu agradeço, mas se não tive condição, eu vou usar esse compasso aqui que eu tenho. Ele é de perna, a perna dele não permite anexar, né, indexar o suporte, mas assim, se você está com esse compasso que tem aquele grafite grosseiro, você vai se preparando, que você vai ficar o tempo todo apontando aquela ponta grafite, tá? O compasso ele é dotado de ponta seca. Quem é a ponta seca? A ponta seca é aquela ponta que tem uma agulha e tem a ponta grafite, né? Aquela ponta que ela é única ali, que não tem suporte para você colocar e indexar, você vai ter que apontar ela, porque se aquele traçado que deve ser auxiliar ficar da mesma grossura do 0,5, isso vai ser um problema. Era isso que eu Eu só tinha não para posso falar sobre sair os meus avisos. Alguém sair gostaria de... ajudado de alguma forma. Eu só não posso sair sair da aula assim, do Meet, do PC, porque é ele que está gravando, pô. Continuando então. Como está sendo gravado, bom, depois assiste. Eu estava no A4, dizendo para vocês que na realidade tem dois formatos A4, e a forma como você vai dobrar o seu desenho não é essa que eu estou mostrando aqui agora. Você não pode fazer isso.
Por isso que existe a dobra técnica, tá certo? Aí, o que que eu posso falar para vocês? Que na hora de fazer as margens do formato A3, você vai seguir as recomendações que eu vou falar agora. Eu já tenho uma aqui comigo. Para margem no formato A3, você vai proceder da seguinte forma. A margem esquerda, que é essa daqui, a margem esquerda, ela tem que ter 25 milímetros de distância, mas isso você já sabe porque vem lá do outro formato de papel. Já a margem direita, que é essa daqui, eu não sei se está invertendo aí para vocês, mas quando você estiver desenhando, a margem direita vai ter 10 milímetros. Ah, professor, mas parece que a gente já fez assim lá no formato A4, né? Sim, vocês já fizeram. 25 de um lado e 10 do outro. A margem superior e a margem inferior também tem 10. Então ficou 25 esquerda e todas as demais 10 milímetros. Tá certo? Ok. O cabeçalho, ali, aquele quadro, pessoal querendo entrar aqui. Aquele quadro, você vai seguir as mesmas orientações lá do A4. Ela vai ter de altura 50 milímetros e de comprimento 175 milímetros, ok? É isso que você vai fazer. Ah, professor, então tudo isso que você falou a gente já sabia, só que agora eu tenho que fazer no A3. É assim mesmo, mas você tem que se lembrar, você não pode esquecer que quando a gente termina as margens, a sua legenda, né, o seu cabeçalho, ele vai sempre ficar do lado direito, né, inferior. Mas você não pode se esquecer que o lado de 25 milímetros está lá do lado oposto. É um dos erros mais comuns que acontecem. Você acaba perdendo o seu desenho porque vacilou nesse ponto. E aí, para dobrar, pessoal, como é que você vai fazer para dobrar o seu papel? Preste bem atenção. Eu acho que eu fiz um vídeo, mas não custa nada a gente repetir aqui. Quando você pegar o seu desenho, você vai fazer uma primeira dobra exatamente naquele local onde o seu cabeçalho foi, aí parou em 175. Quando ele parar, toda essa parte aqui, ó, é dobrada para trás. E aí você vai ter uma dobra desse jeito, olha só. Vai ficar um pedacinho de papel passando aqui e você dobrou exatamente no local em que o seu cabeçalho termina. Aí, ó. Vou mostrar bem de pertinho aqui, ó. 50 milímetros, 175 milímetros. Aí você pegou isso aqui e dobrou para trás. Tá aí, ó. Dá para ver ela aqui. E aqui é o verso do que estava de projeto. E agora, o que você vai fazer? É muito simples. Depois de fazer essa dobra, você vai pegar, ó, aqui está as suas escritas, né? O seu cabeçalho. Você vai pegar esse vinco que foi formado aqui, ó. Vou mostrar de novo. Ó, dobrei aqui. Agora eu vou pegar esse vinco aqui, ó, e vou fazer um alinhamento com a margem de 25. À medida que eu vou dobrando, esse vinco tem que ficar perfeitamente alinhado. Olha só. Ó, tá aí a margem. Ó, quando eu fecho o papel, a margem some. Você não pode vir com a aresta do papel até na borda da folha. Você vem até a margem. Aí, a hora que você vê a margem, você faz um esforço para poder, vou mostrar aqui, ó, para poder cobrir a margem. Ó, cobriu. Aí você faz a dobra que forma aqui atrás. É assim que você dobra o papel. Alguém quer que eu repita algum procedimento para dobra? Professor, naquela parte lá que dobra junto com a margem, tem que deixar a margem exposta ou tampar mesmo? É muito bacana a sua pergunta, Thiago. Obrigado. O que acontece? Você já ouviu falar daquele termo entre o bem e o mal? Entre o bem e o mal seria: eu quero mostrar só um pouquinho da margem, mas eu também não quero mostrar ela toda, eu quero mostrar metade.
Se você conseguir esse feito, é isso que eu quero. Parabéns. Carlos, você quer que eu repita qual parte? Todo? Carlos Vitor? O da dobra, mas por completo, né? Então vamos lá. Como eu estava vendo ali que o meu traçado estava meio claro, eu vou fazer um caqueado aqui para vocês entenderem. Então. Boa tarde, gente. Aqui é a esposa do professor Jean. Só quero dizer para vocês valorizarem esse professor, porque o meu nem atende meu telefone, nem responde minhas mensagens, tá bom? O que eu fiz aqui? Eu fiz só um riscado de uma margem de 10, ok? Legal, eles estão agradecendo a dica, hein? Aqui tem a margem de 10 e eu fiz aqui na tora, bem rapidão, o que significaria um cabeçalho. E do lado extremo eu fiz um risco bem grosseiro. Isso aqui significa que distância, pessoal? Responde aí, qual é essa distância? 25 milímetros. 25, muito bom. Então, prestem atenção. Olha o que eu estou fazendo. Bem aqui, nessa linha, aqui, vou usar outro dedo, vou usar esse aqui. Aqui nessa linha, aqui, ó, supõe uma linha imaginária que sobe, uma linha imaginária que sobe até aqui. Então, se você quiser pegar essa distância que vai da legenda aqui, ó, da margem até aqui, e transferir ela aqui para cima, colocar 175, essa dobra, vou fazer a dobra agora, ela acontece para trás, então eu estou dobrando exatamente no vinco que está riscado. Olha aí o risco. Está aqui, vou dobrando, dobrando, pronto. Eu faço o alinhamento da folha aqui, ó. Fiz o alinhamento, estou segurando ela aqui, e olha só o que eu faço. Já que você está garantindo aqui, ó, dobrou, pessoal. Aqui não tem mais volta. E mais, eu sou tão do mal que eu ainda faço um vinco assim, ó, porque eu sou fuleiro. O que acontece? Quando eu abrir o papel, vai ter um vinco formado aqui, ó. Vai ter um vinco. Preste bem atenção que esse vinco você vai ter que levar até aquele riscado grosseiro, que é o de 25. O que eu faço? Preste atenção. Quando eu levo ele lá, eu tenho que alinhar. Vou fazer isso aqui assim, ó. Ah, tá aqui o risco. Ah, será que é aqui? Será que é aqui? Será que é aqui? Será? Sem essa de será, pessoal. Como o seu traço não vai ser igual ao meu, vai ser só uma linha. Aí você alinha aqui, segura, né? Segura. E olha o que está formando aqui atrás. Está formando outra dobra. Então isso aqui, ó, você vai ter que transformar num vinco, ó. Pronto, dobrou. Então eu tenho um vinco aqui e tenho também o primeiro vinco. No final das contas, quando você pegar a sua régua, você vai pegar a régua, aí você vai medir da extremidade do papel, que eu vou fazer aqui agora, né? Você vai medir da extremidade do papel até a outra extremidade, né? Ó, tá aí o 0. Deixa eu ver se dá para ver. Tá meio embaçado? Acho que tá embaçado, né? Mas, deixa eu ver. Se a câmera presta mesmo. Ah, agora eu consegui ver mais ou menos o reflexo. Aqui tá o 0. À medida que eu vou andando, passo por cima da mão, pá, quando chega bem aqui no final, tem que dar 21, pessoal. Não vem me enrolar, não. Nem vem. Tem que ser cravado, porque se tiver sido feito tudo medido, vai dar 21. Alguém quer que eu repita alguma coisa? É só falar. E professor, o senhor mostrou o corte do desenho técnico no paisagem e o retrato. Vai ter retrato no A3 também?
Vai, é a próxima etapa. Por isso que eu estou perguntando sobre a dobra. Porque o A3 em retrato não tem dobra, beleza? Boa pergunta. Beleza, Marcos. Tudo 100%, André? Valeu. Estou continuando. Eu vou finalizar essa parte do formato A3. Isso mesmo, Gil. Gui, deixa eu ver. A Gui Lara. Senhorita Lara, sim, você dobra. Todos os formatos em paisagem são dobrados para se transformar em A3. Mas os que forem feitos em retrato no A3 não dobra. Iana, tu ia falar alguma coisa? Beleza. Beleza, Giovana, ok. Em relação a realizar atividades de texto no formato A3, você vai ter que fazer molduras também. Pessoal, não rola você pegar o papel do jeito que ele está aqui e começar a tacar pau a escrever, fazer um textão. Não, não é assim que a gente faz. Nós precisamos criar uns campos, entendeu? Você precisa fazer outras molduras para organizar a sua ideia, tipo como se fosse um jornal, tá entendendo? Tipo como se fosse um jornal, mas no jornal a gente não tem a linha. E aqui a gente faz a linha. É isso, basicamente é isso. O jornal, quando tu abre a folha, ele está tudo escrito em coluna. O que a gente faz aqui é criar, entre aspas, colunas também. Só que nós deixamos registrado aquela moldura. É isso que eu chamo de moldura, tá bom? E algumas vezes eu chamo de quadro as margens. Aí eu digo, pô, tu errou aqui o quadro. O que é o quadro? O que é a moldura? O quadro, para mim, são as margens, a legenda, o cabeçalho é aquela parte que vai as informações ali embaixo, e a moldura é os campos que você faz, uns quadrados para poder inserir texto. Posso continuar? Passar para o Professor, A3. Oi. Esses quadros, eles são obrigatórios tanto para o modo paisagem quanto retrato? Sim, Karen. Se for texto, tanto para um quanto para outro. Karen, tanto faz se você vai escrever no A4 retrato ou paisagem, no A3 retrato ou paisagem. Se for texto, você organiza entre molduras, tá legal? Respondeu bacana? Sim, obrigada. Marcos, manda. Essa parte tem que fazer essas molduras. Existe tipo uma limitação também, como a estrutura 25, 10 ou não? Não, tem Marcos. essa regra. Fica a seu critério. Mas se eu disser assim, muito abertamente, faz do jeito que você quiser, pode ser que o cara queira fazer só um quadrado lá no centro do papel e vai ter um monte de espaço para a esquerda e direita desperdiçado. Isso é inadmissível. São quadros que você dita quais são os tamanhos. Ele pode ser no número de 3, 4, 5 quadros, já fica desconexo, não faz sentido. Eu colocaria no A3 em paisagem, no máximo 3 quadros, para ficar bem organizado. E a distância entre esses quadros fica a seu critério. Mas se você for colocar 2 milímetros de distância entre um e outro, já fica estranho. Uns 10 milímetros entre um e outro, fica bom. Tá certo? Respondeu bacana? Tá ok, obrigado, professor. Professor? Nada. Oi, Thiago. Tem alguma coisa assim, se eu posso ou não pensar nos quadros já levando em consideração a dobra que vai ficar? Por exemplo, se eu posso escrever onde vai ficar em cima a dobra? Desde o dia que eu aprendi uma dobra técnica, a minha vida inteira foi levando em consideração esses aspectos, mas isso nunca vai ser critério de avaliação. Respondeu? Tá bom. Mas precisa colocar essas linhas ou pode ser linha imaginária só? Dividindo? Ela deve ser imaginária. Você não constrói essa linha, tá bom? Tá. Porque pelo jeito que o senhor falou, parecia que era riscado mesmo. Entendi. Não é riscado. Mas, Thiago, se você quiser, no seu desenho, colocar uma marcação pequenininha lá em cima, na margem superior, eu jamais vou dizer que está errado ou que eu vou te tirar ponto por isso. Isso aí é uma estratégia para você garantir que a dobra vai ficar pai d'égua, beleza? Professor, sobre a questão do memorial, se eu quiser e se der na folha, eu posso colocar a descrição das duas normas em uma só? É no A4? Sim, sim. Olha, eu acho que, excepcionalmente, essas duas normas dá para colocar porque uma delas é bem pequena.
e dependendo do tamanho da sua caligrafia, né, você organizou de uma forma que fez um bom aproveitamento do papel. Então, sim. Obrigado, professor. Nada. Podemos seguir para o A3 retrato? Tem que demarcar com lapiseira esse quadro? Ou deixa... Não, tem que fazer. Não, gente, o quadro, o quadro é margem, não vá se enganar, tá? A moldura que eu chamo de... Só se der espaço, a gente não foi separado. Não. Lara, nada de fazer alguma coisa no verso, tá? Infelizmente, em desenho técnico ou desenho básico, enfim, esse nosso métier aqui, que é para poucos, é só mesmo frente, não tem verso, então tem que ir usando outras folhas. Respondeu? Ó, Henrique, essa pergunta aí não dá para responder se vai ser tudo em A3. Não é assim, eu vou orientar. Alguns serão em A3, outros em A4. Firmeza? Posso seguir? Joia. Eu acho que agora vale a pena você anotar. Não, Gabriel, jamais você precisa escrever tudo em caixa alta, porque fica cansativo, tá? Você faz um meio termo, né? Os tópicos você coloca em caixa alta e o restante faz aquela, igual no Word, né? Primeira palavra, primeira letra da primeira palavra em caixa alta e o restante embaixo. Com Se quiser, licença. pode. Se quiser, pode. Dependendo da caligrafia, fica legal. Diga, Roger. Professor, o que eu queria saber é no quesito do cabeçalho. Se nessa parte da legenda, os nomes e coisa assim, tem que ser escrito de caneta por ser um documento. Não, nada, absolutamente nada, exceto algum dia eu for dar algum visto no seu trabalho, será de caneta. Professor, Pois não. o senhor falou sobre que não pode escrever no verso. A gente teria que escrever numa outra folha. A gente teria que fazer o quadro de novo? Sem sombra de dúvidas. E não pode tirar xerox e ter um modelo padrão para todos lá, tá? Tem que fazer no MOOC. Valeu, Respondeu, professor. Lucas? Respondeu sim. Beleza. Professor, quando eu fizer em mais de uma folha, eu grampeio? Jamais, nunca, nunca grampei nada. Nada de botar clips para poder amassar o cantinho. As folhas são diferenciadas umas das outras por aquele númerozinho que eu falei. Folha 1 de 5, 2 de 5, 3 de 5, 4 de 5 e a Professor? 5 de 5. Beleza? E se, por exemplo, eu meio que projetar deixar pronto, semi-pronto, um papel A4 com uma margem muito leve e imprimir ele e passar só depois a margem por cima, riscando. Tiago, começa a fazer sentido os motivos pelos quais eu peço o trabalho físico para poder avaliar? Sim. Se você conseguir fazer isso e me garantir que quando eu estiver avaliando, eu ver o seu traço de lapiseira, sobre um traço que foi impresso, eu te dou os parabéns e aceito. Caso contrário, eu vou renegar todos os demais. Ok. Beleza. Mas, professor, eu posso mandar, por exemplo, um exemplo de como ficou? Só para o senhor avaliar? Só o traço, no caso. Por foto eu não vou conseguir fazer isso, mas no dia da aula presencial, no dia do nosso encontro lá, vai ser a hora que eu vou receber todos eles. É que eu consigo... Tiago, eu vou... Oi. Pode falar. Você pode mandar uma foto. Você pode mandar uma foto, eu posso avaliar. Eu ia digitalizar ele. Aí ficar em resolução muito boa. Tá, tudo bem. Eu vou aceitar a sua foto, mas não quer dizer que eu estou aceitando isso aí, tá, a granel. Eu vou estar sempre levando em consideração o meu traçado que foi feito à mão e a instrumento com a lapiseira, tá bom? Se o memorial é só em A4, olha, Thiago, normalmente eu vou pedir só em A4, mas vocês estão sofrendo antecipado demais, porque se for um memorial que precisa colocar uma gravura, vai ter que ser no A3, entendeu? Eu acho que não precisa sofrer antecipado. Ok? Lápis, na grampeado, já respondi. Caixa alta. Posso seguir? Posso, né?
Professor, uma dúvida ali sobre a moldura no modo retrato. No modo Moldura do paisagem, módulo. no modo paisagem tipo, a moldura seria o quê? Uma do lado da outra, por exemplo, dois quadrados. E se fosse Ok. no modo retrato, seria o quê? Um em cima e um embaixo? Um em cima, um embaixo, ou somente um quadro, somente uma moldura. Beleza. Tá? E aí você organiza as suas ideias, dando um espaçamento bacana e tal. Eu fiz uma folha para cada margem com as medidas para servir de exemplo. Ah, ok. Aí eu acho que você, acredito que o Henrique deva colocar uma folha em cima e aí marca. Cara, puta estratégia, show de bola. Agora eu queria falar e vocês vão precisar de tomar nota disso aí, porque, veja bem, fazendo uma recapitulação, tipo retrospectiva. A4, superior, inferior e direita, 10. Esquerda, 25. A3, superior, inferior, direita e esquerda. Superior, inferior e direita, 10. Esquerda, 25. Ou seja, se repetiu. Mas no formato A3, retrato, muda. A3, no modo retrato, vai mudar. Aqui eu tenho direita, esquerda. Aqui eu tenho a esquerda e a inferior, 10. Esquerda, inferior, 10. A superior e a direita, esquerda, né? Esquerda. A superior e a esquerda tá com 20, tá certo? Por que isso? Se chegar um momento de eu pedir todas as suas atividades encadernadas, para encadernar vai ter que dobrar. E para dobrar, ela vai ficar no final desse jeito. O seu cabeçalho vai ficar na vertical. Mas não tem problema, isso já está previsto. E esse intervalo aqui, ó, esse espaço que vai ficar de 20, é justamente aquele que a perfuradora vai fazer quando colocar lá na maquininha para perfurar. Beleza? Isso só muda no A3, tá certo? Onde eu vou ter o meu cabeçalho tal qual os demais, igualzinho, tá? Aqui tem 10, 175 por 50. Essa margem inferior e a minha margem direita tem 10. Inferior e direita, 10. Esquerda e superior, 20. Não é 25. Tranquilão? Não, eu não recomendo prancheta, não. Só se você já tiver, né? Se tiver, beleza. Alguns alunos até vendem depois que fazem os cursos aí. Tutorial de dobra, olha, eu não estaria fazendo isso não, porque eu tenho que dar uma focada em preparar outras aulas de traçado técnico para vocês. Mas se vocês tiverem alguma dúvida, eu posso, tipo, sei lá, pedir minha filha para me filmar e aí eu faço um videozinho e divulgo no nosso próprio grupo do WhatsApp. Firmeza? Respondeu? Silas. Pessoal, o que eu tinha para falar hoje era aquela apresentação pessoal, né, formal que eu fiz, e sobre a dobra e margem e quadro do A3. Se você não tiver mais nada para perguntar, eu dou por encerrada a nossa aula. Lauren já pegou beco. Para Lauren, que ela não esperou nem a chamada, né? Impressionante. Meus amigos, eu já desenhei, pessoal, dentro de uma agência bancária, naquela parte que fica ali os envelopes para fazer depósito. Olha, o passado é meio cruel.
Ó, não vai dar tempo de ler todos os comentários, porque vocês são 73 e eles somem muito rápido, tá bom? Laira Lima, fixar o papel é uma boa estratégia para ele não ficar se movimentando, tá? Poxa, obrigado, Edson. Esse seu comentário me deixa muito contente, tá? Eu tenho certeza que seria muito, muito mais divertido. Eu costumo brincar muito mais e eu ensino de uma outra forma. Mas é porque eu tô meio borocochô, entendeu? Mas, assim, vamos tentar levar, tá bom? Pessoal, se tiver mais alguma pergunta, a gente faz ali no nosso chat. Por enquanto, a aula é essa, tá bom? Eu vou liberar, imediatamente eu terminar aqui a apresentação, eu vou liberar o formulário de frequência. Eu simplesmente amo todos vocês, adoro todos vocês, eu quero que vocês fiquem bem, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Um beijo no coração de cada um. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu. Valeu, professor. Tchau, tchau. Valeu, professor. Valeu, professor.